Boa tarde, quase boa tarde, são 10 minutos para meio-dia. E eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente nesse 12º Senado e ter a oportunidade de falar de um tema pelo qual eu sou apaixonado já há bastante tempo, que é o estudo dos caminhos históricos e das rotas culturais no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de resgate de rotas culturais. Eu fiz em 91, 2001 e 2002 todo o Rio São Francisco, desde as suas nascentes na Serra da Canastra até a Foz, em Piaçabuçu, entre Alagoas e Sergipe, 2.700 quilômetros de navegação, fazendo um levantamento dos patrimônios históricos, culturais, paisagísticos e naturais ao longo da calha do rio. Depois fizemos também o Rio Jequitinhonha, desde as suas nascentes no Cerro até a Foz em Belmonte, na Bahia, 1.100 quilômetros. Fizemos o geoprocessamento dos caminhos do ouro e do diamante da Estrada Real. Enfim, é uma paixão mesmo esse estudo, esse resgate de rotas culturais, e eu vou tratar especificamente nessa exposição sobre esse tema, portanto, dos caminhos históricos e rotas culturais. Pode passar. A gente, na verdade, procurou trabalhar sobre conceitos que materializem o que seriam rotas culturais e caminhos históricos. E tivemos como base para essa apresentação aqui esse período 1500 e 1822, que é o período, portanto, colonial, usando como parâmetros, como vetores, a fundação das vilas e das cidades, a Corrida do Ouro, que para mim ela marca definitivamente a ocupação do território brasileiro da América Portuguesa a oeste, e a criação dos registros, os postos fiscais, pelo qual a coroa portuguesa e os administradores coloniais estabeleceram o controle, a fiscalização e a cobição do descaminho, não só do ouro, mas também de outras mercadorias, dos escravos, enfim, os postos de fiscalização. Próximo. É preciso, no entanto, compreender que esses caminhos históricos não nasceram do nada. Eles, na verdade, se orientaram e foram construídos ou foram abertos, picados, a partir das referências que os povos nativos, os índios, já tinham da ocupação e da circulação pelo território brasileiro, sempre orientando-se pelas vias fluviais. Eu citei, por exemplo, o caso do Rio São Francisco, mas a rede de bacias hidrográficas brasileira é muito extensa, então eram rotas já utilizadas pelos índios e que, na verdade, os europeus, os portugueses em particular, vão aprimorar, vão estabelecer a partir de contatos, não só de escravização, mas também os mamelucos, de casamento, enfim, são rotas que nascem a partir de uma experiência, de uma vivência na ocupação do território pelos povos nativos. Próximo. É corrente, todos nós sabemos, dos bancos escolares, que a colonização brasileira no primeiro século, entre 1500 e 1600, ela ficou muito concentrada no litoral, por força da necessidade de manter o controle e o domínio sobre a colônia recém-descoberta, em briga constante, guerras constantes com os holandeses, franceses e também com os espanhóis. E a demonstração disso clara é que nesse período foram erigidas, fundadas pela coroa do Brasil, apenas 17 vilas e entre essas 17, apenas uma no interior, que é São Paulo de Piratininga. Próximo. Ainda um pouco sobre o anterior, o fato de que a gente constatar que a ocupação estava restrita à faixa costeira, não significa que não houveram expedições ou entradas
ao interior do Brasil, ao interior, ao sertão desconhecido, né? São dezenas de bandeiras que partem ou de São Vicente, ou do Porto Seguro. A mais famosa delas é a do Cruz Espinhosa, de 1553, mas há também outras expedições, só que elas não tiveram essa capacidade ou essa condição de fixar a ocupação portuguesa desse interior. Já entre 1600 e 1700, nós temos também um aprofundamento desse conhecimento do interior, inicialmente pelos paulistas, com as entradas e bandeiras de ampliação dos índios, isso muito forte na região sul, mas nós temos o caso do Raposo Tavares, que não só ocupa, conquista e estabelece marcos dessa ocupação no sul, mas chega, inclusive, percorrendo pelas bacias hidrográficas até Belém, né, numa expedição de 2 anos pelo interior do Brasil, percorrendo toda a região hoje do centro-oeste, etc. E tal. Mas também nessa primeira metade do século, entre 1600 e 1700, elas não lograram ocupar ainda o interior. Tanto que das cerca de 40 vilas e cidades erguidas, nesse período, a maioria continuava concentrando-se na faixa costeira, na faixa litorânea. Próximo. A corrida do ouro, a descoberta das primeiras minas de ouro realmente substanciais, que vai ocorrer em 1693, a mais famosa delas é de um taubateano, descoberta em Cuité, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, inaugura um processo intenso, uma corrida do ouro. A gente assiste os filmes de faroeste, lembrando da corrida ao oeste americano em 1850, que marcaram a época, criando a figura mística do faroeste, mas na verdade essa corrida do ouro, a nossa foi tão similar, ou mais potente, que a corrida nos Estados Unidos da América 100 anos depois. Ela realmente se estende, expande a ocupação rumo ao oeste, dilata a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, né, porque as descobertas das Minas Gerais tiveram na sequência a descoberta das Minas de Goiás, posteriormente as Minas de Cuiabá. Enfim, há um processo gigantesco de ocupação colonial, um deslocamento maciço de pessoas para a região do interior, e os dados da fundação de vilas e cidades já revelam concretamente, por exemplo, por meio da fundação de 130 vilas e cidades nesse período de 1700 a 1822, e no próximo, pode passar o próximo, estabelecendo-se a partir daí uma malha de postos de fiscalização, que são os famosos registros, onde havia, portanto, a tributação das mercadorias, a fiscalização das cargas, por exemplo, na região de Diamantina, que havia o famoso distrito diamantino. Inclusive era necessário que o viajante apresentasse um passaporte com autorização do governador para poder ingressar na região mineira. Então, se multiplicam esses postos, pode passar o próximo, esses registros complementavam, junto com as vilas e as alfândegas. Nós tínhamos 20 alfândegas nesse período, estabelecia uma rede, um aparato institucional militar, policial, de controle e tributação da circulação de mercadorias e das pessoas. Pode passar o próximo. Esse aparato, portanto, ele se estendeu, pegando como referência, no caso da Estrada Real. O Léo, inclusive, colocou isso aqui ontem. Estrada Real é um termo que não pode, não é primazia do caminho novo e do caminho velho da Estrada Real. Como é que é? Não sei usar isso não. Como é que é? O ressalto que tem na frente, você aperta bem por dentro.
Estou perdendo minutos preciosos aqui. Mas aqui, então é o seguinte, esse termo estrada real, na verdade, não se justifica como sendo uma primazia do caminho novo e velho da estrada real. Na verdade, o sentido do nome estrada real tem a ver com os postos de fiscalização. Onde havia um posto de fiscalização intermediando a relação entre uma vila e uma cidade, essa era considerada, portanto, pela coroa portuguesa como uma estrada real, porque era uma estrada oficial, uma estrada, portanto, reconhecida pelo Estado português como uma estrada pertencente ao rei. Então, nós tínhamos, portanto, essa rede de registros estabelecendo o fluxo no caminho novo e velho da estrada real, no caminho das Monções, né, ligando São Paulo a Cuiabá, e acima de Cuiabá, pelo rio Mamoré, até depois chegar a Belém, no caminho das tropas, né, que é o objeto principal desse seminário, o caminho de São Francisco, que, como eu disse, ligava na verdade, era um caminho que se estendia até o Piauí. Em Juazeiro e Petrolina ele se bifurcava e alcançava até o Maranhão, né? O caminho das Minas à Bahia, uma rota também fundamental pelo rio Paraguaçu, parte dela pelo Rio das Velhas, parte pelo Rio São Francisco e parte pelo Rio Paraguaçu, e a Picada de Goiás, que era uma outra rota que também saía da região de São João del Rei, chegando até Goiás, Vila Boa de Goiás. Faltou aí os caminhos fluviais, que também são fundamentais nesse processo. O mais importante deles é aquele do Amazonas, da ocupação da bacia do Amazonas, com uma derivação pelo Madeira, seu afluente, todo pontuado já por fortes que complementavam, juntamente com os registros, o esquema de fiscalização e controle na colônia. Próximo. Infelizmente não dá para ver nada no mapa, mas nesse mapa a gente tenta demonstrar exatamente, século a século, essa expansão da ocupação rumo ao interior. Não dá para ver, mas pode-se observar que os pontos, né, de fiscalização, os registros fiscais, na verdade, começaram a partir de 1700 e chegariam em 1822 até as fronteiras com Bolívia, Peru. Quer dizer, é uma rede extensa mesmo de ocupação que permitiu a formação do Brasil como nós conhecemos hoje. Exceto o Acre, que foi comprado dos bolivianos em 1904, os demais contornos do Brasil se estabeleceram a partir dessa marcha da ocupação em direção ao oeste. Próximo. Feito isso, eu vou entrar então, eu não sei, especificamente na questão da rota cultural, lembrando que esse estudo foi feito com base nos conceitos internacionais da Unesco, do Comitê do Patrimônio Mundial, que é uma legislação de 1992 internacional, que define o conceito de paisagem cultural, complementado por documentos e discussões posteriores do comitê, como a Carta de Itinerários Culturais, que foi aprovada em 2008. Próximo. E aí, especificamente sobre rotas culturais, o estudo de caso da Estrada Real, Caminho Novo e Velho da Estrada Real, como ontem o Leonardo já abordou e que aqui a gente vai procurar aprofundar mais. Próximo. Para a Unesco, e aí é importante, nós trabalhamos, são 3 definições básicas para uma paisagem cultural e um itinerário cultural. O primeiro deles é a abrangência, grande variedade de manifestações interativas entre o homem e a natureza, paisagens que ilustrem a evolução da sociedade e reflitam técnicas de interação do homem pela natureza. Essas são os pilares
do conceito de paisagem cultural e de itinerário cultural estabelecidos no âmbito do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, cuja convenção o Brasil é signatário. Próximo. Sobre esse conceito, o primeiro caminho reconhecido como paisagem cultural e itinerário cultural no âmbito internacional, todos nós sabemos, foi o Santiago de Compostela, em 1992, logo que se estabeleceu essa nova concepção de proteção das paisagens culturais. A próximo. E a Compostela seguindo-se outras paisagens culturais mundiais, como a quebrada do Mauaca, o caminho Inca, e em 2010, o mais recente é o caminho da Terra Adentro, é uma rota cultural no México, que vai até os Estados Unidos, que registra o processo de ocupação do território com base na exploração de prata e com base na exploração de cobre. Próximo. Nós usando esse exemplo da Estrada Real, nós então teríamos que trabalhar e identificar quais seriam as características dos bens naturais e naturais que tivessem autenticidade, ou seja, que estavam preservados, protegidos de alguma forma, que sobreviveram ao longo do tempo, e a sua integridade, ou seja, do ponto de vista material, o grau de preservação, o grau de proteção. Para frente. E aí nós desenvolvemos durante 3 anos um trabalho baseado nessas premissas. Relatos históricos, viajantes, Saint-Hilaire, espíritos e mártires, dezenas de viajantes que percorreram essas estradas brasileiras, no caso especificamente o Caminho Novo e o Caminho Velho, mapas antigos, e depois, após esse primeiro estudo preliminar de caso, nós então desenvolvemos um trabalho de levantamento cartográfico e de identificação de trechos remanescentes do que seria esse Caminho Novo e esse Caminho Velho. Próximo. Para nossa felicidade, sobreviveu um conjunto de mapas de um engenheiro, entre aspas engenheiro, mas era um militar português, José Joaquim da Rocha, que fez um amplo levantamento topográfico, cartográfico e geográfico de Minas Gerais e das suas 4 comarcas naquele período. Então nós usamos esses mapas antigos precisos do José Joaquim da Rocha para então fazermos o estudo da cartografia histórica. Próximo. Esse é o mapa, né? É o mapa antigo da capitania. Nós fizemos então a identificação dos núcleos urbanos e cursos d'água, a identificação morfológica do terreno e também a identificação dos traçados da Estrada Real. Então, com base nesse mapa, nós vamos então buscar a Estrada Real do passado, vamos plotar a Estrada Real do passado nos mapas atuais. Próximo. Esse foi o trabalho feito a partir do mapa original, identificando os contornos da estrada, as localidades ainda existentes e os cursos d'água. Próximo. Aí já o levantamento do terreno, né? Fizemos também com a plotagem das localidades e dos cursos d'água. A próxima. A rota em si, com base no traçado feito pelo José Joaquim da Rocha, nós tivemos uma dificuldade enorme para identificar essa rota, em função do fato de que o José Joaquim da Rocha utilizou o meridiano da Ilha do Ferro, e nós não sabíamos, nós achávamos que era o meridiano de Copacabana, ou então de Paris, até descobrirmos que ele tinha ido na Ilha do Ferro, do Ptolomeu, que era o ponto mais extremo do Ocidente, para os romanos, para usar como referência. Demorou, mas finalmente nós conseguimos e pegamos o mapa e jogamos na planta cartográfica atual, que é usando o meridiano de Greenwich. Com base nisso, identificamos os caminhos, né? O caminho dos diamantes, o caminho velho e o caminho novo. Próximo. E aí fizemos esse
esse confronto entre o mapa antigo e o mapa atual e descobrimos que o engenheiro era bom de bola. Ele fez um traçado perfeito, o grau de autenticidade daquela rota, daquele Y da Estrada Real é preciso. A diferença maior que nós encontramos foi de 500 metros do traçado que ele fez quando nós hoje fizemos com satélite. Próximo. Aí, esses pontos em verde já é a pesquisa de campo. Nós fomos a campo para identificar remanescentes com base no traçado do José Joaquim da Rocha e no que nós encontramos. Então fomos a campo para fazer a varredura, o inventário de varredura, identificando os pontos que sobreviveram, ou seja, trechos calçados, sistemas de engenharia para desvio de água. Descobrimos, por exemplo, e é uma evidência óbvia, que esses trechos calçados, em geral, eles foram construídos na travessia de serras íngremes, onde as mulas escorregavam, o cavaleiro tinha que apear, só se permitia a passagem com tração humana, portanto os escravos carregando as cargas. Então fomos identificando esses pontos remanescentes nessas áreas todas do Caminho Velho, Novo e dos Diamantes. Próximo. Depois disso, nós fomos para o estudo, identificada a autenticidade, nós fomos para o estudo de integridade, que é a pesquisa dos bens tombados, ou seja, o que o IPHAN tem protegido nessas áreas, o que o Instituto Chico Mendes tem protegido nessas áreas, o que o IBAMA tem protegido nessas áreas, o que em nível estadual, em São Paulo, Rio, em Minas Gerais, que é o caso desse estudo, está protegido em parques ou então em bens culturais, históricos e arquitetônicos tombados. E fizemos uma pesquisa também bastante superficial sobre manifestações culturais, com foco principalmente na musicalidade, que é um tema muito quente, muito caliente, em todas as cidades, com as suas bandas de músicas, fanfarras. Nós trabalhamos também as manifestações culturais e materiais do ponto de vista da música. Pronto, próximo. O resultado foi esse. O entorno da Estrada Real engloba uma área de 76.609 km², nesses três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 17% desta área encontra-se protegida em unidades de conservação ambiental federal, estadual ou municipal. Parques, florestas nacionais, parques estaduais, APAs, áreas de proteção ambiental, ou seja, uma região, seja pela Serra da Mantiqueira, que é fundamental nesse processo, com um elevado nível de proteção, Parque da Bocaina, Parque do Itacolomi, Parque da Sempre Viva, falando só para citar 3 parques estaduais. E do ponto de vista do patrimônio material, nós identificamos 193 bens, igrejas, chafarizes, pontes, casas de câmara e cadeia, tombadas pelo IPHAN em 35 municípios, com 8 cidades, com seus conjuntos arquitetônicos e paisagísticos tombados e protegidos pelo IPHAN. Caso de Paraty, caso de Ouro Preto, caso de Diamantina. Para frente. Nós, na pesquisa de campo, nós reconstituímos 1.726 quilômetros desses 3 trechos da Estrada Real, 826 do Caminho Velho, 467 do Caminho Novo, 433 do Caminho dos Diamantes. E na nossa pesquisa de campo, nós encontramos 28 bens, eu estou falando na pesquisa de varredura. Na pesquisa de varredura, nós encontramos 28 trechos remanescentes bem preservados, que somam no total 50 quilômetros de extensão de terrenos onde houve, da estrada, onde houve um trabalho de engenharia, com o calçamento, serviços de drenagem de água. Uma varredura, como eu disse, superficial. Nós não fizemos um levantamento
confins do dossiê, isso seria uma etapa posterior, mas nessa varredura nós identificamos, portanto, 50 quilômetros tombados para frente. Aí uma referência com as cidades principais, que a gente identificou com um elevado nível de, e já fazendo inclusive o processamento das áreas que são preservadas, do ponto de vista do patrimônio natural, né, de parques, áreas de proteção ambiental, e as principais cidades com algum tipo de proteção do conjunto urbano, arquitetônico e paisagístico pelo IPHAN para frente. Aí é um trecho do Caminho dos Escravos, que é um trecho da Estrada Real em Diamantina, uma obra de engenharia fantástica na Serra dos Cristais, para frente. A outra imagem dessa, vocês podem ver que era uma estrada carroçável, né, com uma extensão suficiente para passar. Essa estrada fazia ligação entre as minas do Rio Jequitinhonha, nos distritos de Mendanha, Couto de Magalhães, com a sede do Arraial do Tijuco, hoje em Diamantina, para frente. Para frente. Aí, agora, o Caminho Velho, a nossa pesquisa no Caminho Velho, pegando a ligação com Paraty, passando por São Paulo, Paraty, Cruzeiro, Itamonte, São João del Rei, até Ouro Preto, a pesquisa de campo, pode passar para frente. Aí a trilha do Carteiro, isso na Serra São José, né, Léo? Serra de São José, que liga Tiradentes a São João del Rei, um trecho bastante bonito, inclusive uma área de proteção ambiental também. Essa trilha do Carteiro atravessa, faz a ligação entre as duas cidades, para frente. Trilho do Mangue é uma outra área também preservada, já mais chegando no Rio de Janeiro, para frente. Aí a Baía de Paraty, que era o destino final do Caminho Velho, para frente. Ao Caminho do Ouro, um trecho de 6 quilômetros de calçamento, já dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que ligava Paraty, portanto, a Cunha, subindo a serra, para frente. Outra imagem do Caminho do Ouro de Paraty, aliás, também é um parque, para frente. Aí no Caminho Novo, para frente. Isso aí é uma ponte, o Tricuí, um dos primeiros córregos onde se encontrou ouro, né? Também hoje uma estação ecológica, então é uma ponte preservada dentro de uma área de proteção ambiental, para frente. Outra ponte, tem os sistemas de ponte de Ouro Preto, entre Ouro Preto e Ouro Branco, bastante engenhosa, que era também uma estrada carroçável. Essa é uma das pontes, a ponte da Rancharia, para frente. Um trecho na subida da Serra de Ouro Branco, também do Caminho Novo, para frente. Já chegando ao Rio, calçamento em Guapamirim, também uma obra de engenharia do Caminho Novo da Estrada Real, para frente. Uma ponte também, nessa mesma localidade, para frente. A estrada de Serra Velha de Magé, na base, que subia em direção a Petrópolis, para depois descer, passar pelo Paraibuna, né? Estrada de Serra Velha de Magé, olha que calçamento magnífico, preservado, para frente. Então, a nossa conclusão é que, com base nesses estudos, ficou evidenciado, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cartográfico, que a estrada, esses três caminhos, no caso Novo, Velho e dos diamantes da Estrada Real, cumpririam as condições de autenticidade da rota, portanto, dos traçados, da integridade de monumentos que resgatam e representam, do ponto de vista do passado, o legado desse grande processo de ocupação do interior brasileiro,
potencializado pela descoberta das minas de ouro e do diamante. Caminhos, enfim, que revelam, de acordo com as concepções contemporâneas da preservação do patrimônio, um intenso intercâmbio cultural, né? Um intenso intercâmbio de costumes, de valores que circularam, que só poderiam circular por meio da existência de uma rota, de um caminho, né? Físico, e, portanto, essa é a grande herança de intercâmbio legado por esses caminhos da Estrada Real. Próximo. Diante disso, nós fizemos, então, a apresentação de um dossiê bastante completo desses trabalhos realizados e, como o Léo disse, explicou aqui ontem, esse dossiê encontra-se em alguma gaveta do IFAM em Brasília. Espero que não estivesse no subsolo, onde houve a chuva, a última chuva de janeiro tomou ar. Mas, enfim, para finalizar minha fala, o que eu quero deixar como, vamos dizer assim, a principal mensagem é que nós estamos engatinhando no Brasil ainda nessa compreensão do processo de ocupação do território. Eu citei aqui alguns caminhos, Novo do Diamante, que eu acho que tem um nível razoável de compreensão, como também tem o Caminho das Tropas, mas, de modo geral, não há ainda um programa no Brasil de proteção desse grande legado das gerações que nos antecederam na ocupação do nosso território. Quer dizer, essas rotas estão mal pesquisadas. O IFAM, infelizmente, não tem ainda, embora haja uma legislação de 2009, a chancela da paisagem cultural, né, uma portaria baixada em 2009, procurando absorver esses novos conceitos mundiais da proteção do patrimônio. Apesar disso, essa portaria do IFAM ainda não saiu do papel. Ela saiu em alguns casos isolados, mas na compreensão dos itinerários culturais, ela ainda é uma lenda grega. Nós não temos nenhum estudo competente, organizado sobre os caminhos históricos. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, para quem tem um compromisso com a história, para quem tem um compromisso com a memória. O nosso grande desafio é conseguir transformar esse estudo, essa pesquisa e essa preservação das rotas, dos caminhos históricos, como rotas culturais de interiorização e de formação da identidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Américo, eu não sei se essa luta de vocês, eu estou preocupado, porque o trabalho de vocês é brilhante, preciso, preenche as condições da Unesco. Eu, por Soleira e mais a turma aqui, já vi que vamos nos embarcar numa barreira na questão tropeira, se imagina. Nós não temos esse detalhamento de vocês. Eu pergunto, será que não há necessidade de nós mudarmos ou acrescentarmos na lei dos bens da produção, dos bens materiais de tombamento, inserir mais um outro dispositivo, uma outra definição que envolva os caminhos, e não ficar nessas definições que só tem essa do bens de materiais. Não sei se conseguir a gente lutar para achar uma outra, introduzir mais um elemento na defesa do patrimônio nacional. Eu acho que o problema não é legal, é um problema executivo. O IFAM é um órgão com uma dificuldade enorme de pessoal, a limitação, tem aqui o Léo, o Lamartine, que podem testemunhar isso de uma maneira muito mais evidente. Eu tive a honra também de trabalhar no IFAM durante 1 ano e meio, e sei das limitações do órgão, do ponto de vista de pessoal, o órgão que foi quase extinto pelo Collor em 1992, que a duras penas vem se recuperando, felizmente, numa situação muito melhor do que era no passado. Mas há ainda uma evidente insuficiência ou incapacidade executiva do IFAM
para tratar. Nós tivemos, né, Bastiana, em 2009, em Napa, um seminário que era exatamente esse tema, caminhos históricos e rotas culturais. De lá para cá, daquele seminário, que eu saiba, não houve nenhum progresso. Mas tudo isso que nós estamos conversando aqui já era a ideia e já tinha sido levantada como uma proposta de programa de ação. Ou seja, eu citei 120 registros, 105 registros documentados no Brasil, pesquisa de campo sobre esses registros. Nós temos aí um trecho, provavelmente nós conhecemos 10 desses registros. Que está em pé, eu conheço só um, que é o registro da Paraibuna. O resto caiu. É o único. Mas as coordenadas geográficas, a localização, enfim, nós não temos ainda esse estudo, né? Como não temos os pedágios, por exemplo, o registro de laje, né? Nós sabemos que ele mudou 4 vezes por causa do regime de secas e chuva, né? Mas era importante que houvesse uma identificação dessas localizações, com um trabalho arqueológico local para identificar o que restou, o que a arqueologia pode nos revelar daquele trecho. Enfim, eu acho que o problema principal é a falta de vontade política e capacidade executiva para tratar isso como um programa de ação cultural no Brasil. Achei brilhante essa última e compreendo as suas angústias. A título de contribuição, eu gostaria de dizer o seguinte: deixando de lado os detalhes técnicos, para nós do tropeirismo, nós gostaríamos que tivesse algo de pesquisa sobre o imaginário popular, sobre como os tropeiros contribuíram para mudar as atitudes, especial. O Padre Castanho, ele diz, a Luiz Almeida, que os tropeiros levavam as populações do interior, oprimidas, como a gente sabe, ou pelos reinóis, ou pelos coronéis, né? Eles levavam uma esperança de liberdade, que influiu na independência, né? Influiu na evolução do Brasil. Então, hoje, quando os jovens na internet, nas ruas, saem às ruas dizendo assim: desculpe o atrapalho, estamos tentando mudar o Brasil, né? Eu acho que o tropeiro, como símbolo, na linguagem do símbolo, que é a linguagem da cultura, eles, trabalhando a comunicação, nós podemos convencer esses jovens, de que, primeiro, eles só atingirão o seu objetivo se adquirirem aquela persistência no sentido de missão, senão não passará de manifestações inconsequentes, né? E, em segundo lugar, eles precisam ter um símbolo confiável, desiludido como eles estão da política, não é isso? O tropeiro é um símbolo que tem um potencial de representar o Brasil muito mais do que o gaúcho. O gaúcho é um símbolo regional. E o perigo de ser um incentivo ao narcisismo cultural também, como nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, né? pela política dogmática e hegemônica do MDG, né? Então, eu acho que o imaginário é muito importante. O imaginário das populações, para pesquisar justamente isso. Qual a influência do tropeiro para modificar, para mudar as realidades, para criar um estímulo à resistência, como tem sido atestado pela nossa história geral, senão nós não chegaremos até onde chegamos. Para encerrarmos os trabalhos da manhã de hoje, convidamos a senhora Jaqueline Viana, que idealizou e doou ao evento a belíssima toalha que está exposta na mesa oficial.
para que faça a entrega da lembrança do 12º Senato ao senhor Geraldo Bonadio e também ao senhor Américo Antunes. Pessoal, um dos tropeiros perdeu a chave. Se alguém, quando estava tomando goles ali, não pegou por engano uma chave, que não seja a sua, por favor, não pode ir embora, agora a tropa tem chave, vocês vejam. Os tempos modernos. Obrigada. Converso agora com o jornalista Américo Antunes, que acabou de palestrar sobre os caminhos históricos e rotas culturais. Américo, uma pergunta, um tanto quanto bairrista, né? Somos do Vale do Paraíba e eu queria perguntar uma coisa para você. Taubaté aparece nas suas pesquisas? Porque as cidades mineiras foram, a maioria, fundadas por taubatianos. Elas aparecem? Sim. Na verdade, se não fosse Taubaté, nós não teríamos Minas Gerais, nós não teríamos o Brasil na dimensão continental que ele tem hoje. Na medida em que foi exatamente a ação desses nossos, vamos dizer, fundadores da pátria, né, do país, que se aventuraram rumo ao interior, em grandes expedições, bandeiras, entradas, em busca de metais preciosos e que, ao encontrá-lo, permitiram a constituição de várias vilas, todas as vilas mineiras, praticamente, como também boa parte do estado de Goiás, né? As chamadas Vilas Mineiras do Ouro de Minas Gerais, todas nasceram, sobretudo, pelo esforço dos taubateanos. Como jornalista, qual seria a sua opinião sobre não constar muito nos estudos, né, livros, tal, a presença de Taubaté nessa rota, inclusive na Estrada Real? Olha, na verdade, eu acho que a questão principal é que a Estrada Real, da forma que ela foi originalmente concebida, ela tinha um viés muito mais turístico do que um viés histórico-cultural. E o esforço que a gente vem fazendo com esse trabalho que nós apresentamos ao IPHAN é exatamente no sentido de resgatar ou de estabelecer esses marcos fundadores do ponto de vista histórico e cultural, que é visível tanto do ponto de vista da documentação disponível, né, nas câmaras, né, da documentação processada pela academia, pelas universidades, do ponto de vista dos registros históricos de viajantes, atas, genealogia, né, dos fundadores, né, e é visível também do ponto de vista do patrimônio edificado, ou seja, o que ficou para as futuras gerações materialmente desse grande avanço da ocupação do território brasileiro. Então, o problema principal, a meu ver, é esse, quer dizer, a Estrada Real, até o título é errado, na medida em que nós não temos uma Estrada Real, nós temos várias estradas reais. O Caminho das Tropas era uma estrada real, no conceito da coroa portuguesa. O Caminho de São Francisco era uma estrada real, né? O Caminho das Monções, que ligava São Paulo a Cuiabá, né, ao Mato Grosso, também era uma estrada real, pontuada de registros fiscais, com tropas, contadores que fiscalizavam a circulação da mercadoria. Então, o que eu quero dizer para confirmar isso é que, na verdade, nós temos várias estradas reais. Mas, do ponto de vista do projeto que originou-se em Minas Gerais, ele foi tratado muito do ponto de vista turístico, deixando um pouco de lado essa questão fundamental que é o registro histórico. Bom, trabalhos como o seu e como outros que foram apresentados aqui, aliás, brilhantes trabalhos, existe uma dificuldade muito grande, né, em ir atrás, porque o incentivo é muito pequeno, né, desbravadores, o seu trabalho é um trabalho de desbravador e outros tantos que tem por aqui, e muito se deixa de fazer, né, o Brasil conhece pouco da sua história porque ela não incentiva a pesquisa. Gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu acho que você tocou no ponto certo, né? Não há no Brasil, infelizmente, um programa
de conhecimento do seu território a partir desses caminhos. Ou seja, a história do Brasil é muito mal contada. Por exemplo, um aspecto significativo, né? Se a gente for pensar bem, pelo Tratado de Tordesilhas, pela linha de Tordesilhas, boa parte do Brasil, aliás, boa parte não, a maior parte do Brasil não estaria hoje, não seria hoje pertencente ao Brasil, né? Teria se transformado em possessões, porque, por exemplo, se a gente pegar bem Goiás, o estado inteiro de Goiás, pela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, de Brasília em diante, pertenceria à Espanha. Portanto, todo o estado do Mato Grosso, né? O Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina, a ponta do Amazonas, Acre, Tocantins, toda essa região do Brasil não pertenceria ao Brasil, se não fosse o esforço desses homens que no século, em 1700, na virada de 1700, estabelecer uma corrida desenfreada ao interior em busca de ouro, de metais preciosos. Quer dizer, e fundaram as cidades, estabeleceram os marcos da ocupação portuguesa, né, com a criação das vilas, com a criação dos postos de registro fiscal, dos fortes de defesa. Quer dizer, então, o Brasil carece de um programa de pesquisa desses caminhos históricos, sobretudo para estabelecer na cabeça das pessoas a visão. A minha cidade nasceu porque teve um cara aqui que veio lá da Conchinchina e descobriu o ouro, eu sou de Diamantina, descobriu o diamante, e isso permitiu florescer uma civilização em pleno interior, né? Então, essa concepção territorial da formação do Brasil, ligado à identidade cultural, ela infelizmente não é tratada de forma adequada e decente no Brasil. Falta um programa na área da cultura, na área do meio ambiente, de pesquisa, não só para resgatar a história, mas para transformá-la num potencial de rota cultural, num potencial como, por exemplo, os franceses fizeram com o caminho de Santiago de Compostela na França, como os espanhóis fizeram também com o caminho de Santiago de Compostela entre Compostela até a fronteira com a França. Quer dizer, hoje a China realiza um trabalho gigantesco de resgate da Rota da Seda, né, que une... São 6.000 quilômetros, né, sai da China e vai parar no Mediterrâneo. Quer dizer, há uma pesquisa articulada entre vários países naquela região para reconstituir a herança da Rota da Seda. Israel fez isso com na rota do Negev. Quer dizer, então, o México fez com o caminho da terra adentro, que vai da cidade do México até os Estados Unidos, até o Texas. Quer dizer, então, a gente vê que no mundo há uma preocupação crescente em identificar essa compreensão, ou resgatar e estabelecer essa compreensão do nexo da ocupação territorial, né, e da herança que isso deixou do ponto de vista da identidade cultural e do ponto de vista da ocupação territorial, mas no Brasil, infelizmente, esse programa não existe, não é ainda uma política de Estado, e é essa a nossa defesa, que se transforme numa política de Estado. Bom, o principal objetivo do Senatro, que já está na 12ª edição, é, junto com outras entidades, a NATA, enfim, transformar, né, o tropeirismo em patrimônio imaterial, né, da humanidade. Na sua concepção, a que passos estamos de que isso aconteça? Olha, eu acho que a primeira questão eu acho que é mais do que patrimônio imaterial, né? Na verdade, o patrimônio imaterial deriva do patrimônio material, né? São duas coisas intimamente interligadas, obviamente. E acho que o desafio maior é que o caminho das tropas, o tropeirismo, e aí numa compreensão nacional, não simplesmente entre Sorocaba e Viamão, né? Não é só o caminho das tropas, como eu disse, o caminho de São Francisco foi um caminho de tropas fundamental. Aliás, as tropas continuam circulando lá até hoje, na Bahia, né? É um processo que disseminou pelo Brasil. Então, o que eu acho que falta, ou a tarefa principal, é que você tenha um marco material de proteção de bens que simbolizem
vamos dizer, a dimensão do patrimônio cultural e material do tropeirismo. Ou seja, estradas, currais de pedra, como nós temos aqui na região de Santa Catarina, né? Aquelas estradas cercadas por muro para que a boiada não. Então, as fazendas, né? As fazendas antigas que recebiam as tropas, onde elas pernoitavam. Quer dizer, faltam essas referências materiais do tropeirismo, que vão dos objetos até de uso pessoal, né? Arreios, modos de vestir, comida, alimentação, quer dizer, então, para mim, só terá consistência um registro de patrimônio material do tropeirismo se houver uma sólida relação disso com a história material, ou os bens materiais que representam e que nós vamos legar para as futuras gerações, protegidos, tombados, como bens brasileiros e da humanidade. Ok, Américo, muito obrigado. Me dê seus contatos, que eu acho que a gente vai ter muita figurinha para trocar.